olha, hoje a Sara veio cá para fora, porque cheira a primavera e está-se muito bem aqui fora no quintal. Então resolvi, em vez de gravar lá dentro, vim gravar a nossa lição aqui. Mas pelo facto de eu estar na rua, o que é que vocês podem ouvir? Podem ouvir os passarinhos, mas também podem ouvir o meu Fuzi, o meu cão, a ladrar. Mas não se assustem, que ele até é um cão fofinho e amigo, mas de vez em quando lá mostra a sua voz, que é uma voz contralta ou então baixo. Mas pronto, voltando agora aqui à nossa lição desta semana. É bom nós podermos estar juntos, apesar de ser assim, mas é bom nós podermos em conjunto refletir sobre o que Deus nos deu, que foi a sua palavra, e através dela entender um bocadinho mais dele e também entender um bocadinho mais de nós. Então, cá fora, a ouvir os passarinhos e a ouvir de vez em quando o Fuzi, nós vamos começar, tá bem? Mas vamos começar mesmo a orar, ok? Obrigado, Pai, pelo teu amor, obrigado por quem tu és, e nesta hora eu venho-te pedir especificamente por esta lição. Venho-te pedir que tu abras o nosso entendimento, Pai, para que nós possamos entender mais de ti e entender, Senhor, quem nós somos em ti. Ajuda-nos a cada um, Senhor, e àqueles... o facto de nós estarmos mais afastados no sentido presencial por causa desta pandemia, ajuda-nos também a perceber que precisamos estar juntos, de forma emocional, de forma espiritual, orarmos uns pelos outros e compartilharmos também uns com os outros. Por isso, Pai, dá-nos do teu entendimento, dá-nos da tua sabedoria para entender mais de ti, e Pai, ajuda-nos a confiar que tu estás no controle de todas as coisas, Pai. Por isso tudo te entrego nesta hora, faz a tua vontade em cada um de nós, Pai, e tudo nós deixamos no teu altar, em nome de Jesus. Amém. Então vamos à nossa lição, que hoje fala de um assunto que nos faz pensar e refletir realmente o que é que nós estamos a dar lugar à nossa vida. E então o tema é confrontando a nossa natureza. Então confrontando, o que será isto? E confrontando porquê? Porque realmente nós andamos numa constante luta, e uma luta que é espiritual, mas que o efeito está a nível comportamental. A Bíblia e Paulo mostra-nos que nós, quando dissemos sim a Jesus, quando nós fomos justificados perante Deus, nós entramos numa luta. Porquê? Porque antes de dizermos sim a Jesus, nós éramos criaturas de Deus e planeados por Deus, mas como criaturas de Deus, nós realmente tínhamos as suas características, porque tal e qual como Adão e Eva, que foram os nossos pais, não é? Eles foram criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Então eles foram criados segundo tudo bom, porque Deus só tem coisas boas. Mas depois, quando eles desobedeceram e permitiram que o pecado entrasse e criasse esta quebra e criasse uma inimizade com Deus, esta queda do homem fez com que, a partir daí, todos os seres humanos, inclusive nós, quando nascemos segundo uma natureza pecaminosa, portanto, porque nós sabemos qual é o Senhor deste mundo, não é? E nós sabemos que tudo o que vem dele vem mal. Então o pecado entrou, criou esta barreira, digamos assim, esta separação entre o homem e Deus, mas como Deus é tão bom e não desiste de nós, da sua criação, que foi criada à sua imagem e semelhança, Ele permitiu e fez com que Jesus viesse, o seu único filho, para que morresse por nós e que nós fôssemos, através do seu sacrifício, justificados perante Deus, e que nós pudéssemos voltar a ter um relacionamento com Deus. E então é importante nós entendermos que
que nós, criados à sua imagem e semelhança, temos as suas características, mas por causa do pecado no mundo, nós temos uma natureza pecaminosa, mas quando nós aceitamos Jesus, nós somos feitos novas criaturas, como Paulo diz, e ao sermos novas criaturas, há uma nova oportunidade, há uma nova reativação da nossa natureza, da nossa semelhança com Deus, de todas as características e do caráter de Deus que no fundo foram feitas e foram criadas em nós, digamos assim. Então, o Espírito Santo, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo, não é? Nós sabemos que Ele vem habitar em nós e é Ele que nos ajuda nesta caminhada, é Ele que nos relembra da verdade, é Ele que relembra de tudo o que Jesus ensinou, é Ele que vem nos guiar, que nos vem consolar, que nos faz entender a palavra de Deus, que nos faz ouvir e perceber qual a vontade de Deus, mas pelo facto de Ele existir em nós, pelo facto de Ele querer nos mostrar a vontade de Deus e todas as coisas relacionadas com a natureza de Deus, o que é que isto faz? Faz com que a nossa natureza humana, a nossa carne, o nosso pecado, não é? A nossa carne pecaminosa, ande em constante conflito com o nosso espírito, que agora está ligado ao Espírito de Deus. É algo que só aqueles que aceitaram Jesus que sentem, é algo que só estes que disseram sim e são novas criaturas estão em constante conflito e em constante luta. Porque tu deixas de ser criação e inimigo e passas a ser filho, perdoado, restaurado, mas estás agora num processo de santificação. Então, por isso é que não te podes esquecer, ok, que tu és uma nova criatura, mas a tua carne ainda existe. Nós só deixamos de ter esta luta quando estivermos na glória com o Senhor. Porque enquanto nós não estivermos cá, nós vamos ser constantemente tentados, vamos estar constantemente tentados pelo diabo, pelos maus pensamentos, pelos desejos e por aí fora. Por isso, esta luta tu tens que entender que ela existe e tu tens de comunir com armas de forma a conseguires combater e conseguires então perceber, ok, quem é que eu quero que ganhe na minha vida? Quero que ganhe o Espírito Santo e o que ele traz à minha vida, ou que eu prefiro que seja a minha carne a minha vencedora e começar a ter comportamentos e atitudes segundo ela. Pronto, então Paulo mostra que há um constante conflito, como eu já vos disse, mas eu quero que nós leiamos na Bíblia, porque ela é que é a nossa bússola, não é? Isto está em Gálatas 5:1, que diz: Cristo libertou-nos para sermos realmente livres, portanto permaneçam firmes e não voltem mais a ser escravos. Então Paulo alerta-nos que, ok, Cristo trouxe-nos a libertação, Ele trouxe-nos efetivamente a verdade e abriu-nos os olhos, e o Espírito Santo abriu-nos os olhos para nós entendermos isto, mas ele faz uma advertência aqui: permaneçam firmes. Portanto, é uma decisão tua permanecer firme. Ok, tu queres realmente permanecer firme na verdade, ou preferes então voltar a ser escravo? Voltar a acreditar na mentira, voltar a acreditar no que o Senhor deste mundo tem para te dar. Então é uma decisão tua e continua a ser uma luta tua permanecer firme, porque tu vais continuar a necessitar da palavra de Deus, da oração, do relacionamento com Deus, permitir que o Espírito Santo tome conta e tome mais primazia na tua vida,
para que tu possas vencer esta batalha, ok? Em Gálatas 5:16 diz: digo-vos, pois, vivam segundo o Espírito de Deus e não sigam os maus instintos. Maus instintos, há versões que dizem os desejos da natureza humana, concupiscência da carne. Pronto, ele alerta-nos mais uma vez: vivam segundo o Espírito e não deem lugar então à carne. Então a Bíblia mostra-nos esta luta, não é? Mas mostra-nos também e convida-nos a lutar, não é? Dando lugar mais ao Espírito, de forma a conseguirmos combater estes desejos. O Espírito Santo, tu tens que entender, não é uma força ou uma influência em ti, ele é uma pessoa. E tu, sendo ele uma pessoa, tu, para conseguires que ele tenha primazia na tua vida, que tome conta realmente da tua vida, tu tens que te relacionar com ele, tu tens que dar lugar a ele, às decisões dele, à forma como ele te guia, para que tu possas então entender qual a sua vontade, está bem? Porque só ele é que depois te dá as ferramentas necessárias e te fortalece de forma a conseguires vencer a carne. Então agora vamos falar um bocadinho sobre a diferença do que são obras da carne, não é? Esta natureza humana que nós temos, e então viver segundo o Espírito Santo, que nós há pouco tempo até falamos sobre o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito são depois as consequências, as atitudes que tu vais ter, não é? O caráter efetivo que tu vais ter por dares permissão então ao Espírito Santo. É o fruto que tu vais dar, ok? Então, vamos falar primeiro das obras da carne. Está em Gálatas 5:19-21, que diz: as coisas que a natureza humana produzem são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição, o egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então, nós tivemos ali 3 versículos em que mostra-nos então 15 práticas provenientes de uma vida controlada pelo desejo da carne. E se tu olhares para elas, tu consegues dividir em 4 pontos-chave da nossa vida. São situações básicas da nossa vida, que é a área sexual, a área do desejo, do prazer, da vontade de ter alguém, o nosso corpo precisa de ser desejado, precisa de desejar. Pronto, depois tem a área da religião, porque o nosso coração está ligado com a lei, com a eternidade, e nós precisamos de ter um relacionamento com Deus, mesmo às vezes sem perceber como o fazer, não é? Então, há pessoas que até falam da religião, não falam propriamente de Deus, mas falam do sobrenatural. Porquê? Porque o ser humano é limitado e precisa realmente de alguém, e as pessoas às vezes andam tão longe, andam à busca de alguma coisa que nem entendem bem o que é. Depois tem a área social, que é o relacionamento uns com os outros, o relacionamento com o próximo, não é? E depois a área da alimentação, que é a manutenção do nosso corpo e o que nós precisamos realmente para sobreviver. Então, estas obras, não é? Estas práticas que nós lemos, se tu conseguisses dividir, isto até pode ser uma coisa que tu depois faças em casa, tentar dividir destas 15 práticas que nós lemos, onde é que elas se podem encaixar, né? Por exemplo, na adoração de ídolos, tu estás a falar sobre a área da religião. Por exemplo, nos acessos de raiva, tu estás a falar se calhar na relação com o outro, a parte social, ou ciumeira. Mas, por exemplo, se tu estiveres a falar nas bebedeiras, já é a parte da alimentação.
a ambição, a desunião, também é social. Se calhar os acessos de raiva serão mais pessoais, a parte mais... mas pronto, tu consegues dividir todas elas nestas 4 áreas. Mas também isto traz consequências. E tal e qual como nós lemos, a consequência que tu consegues ler no versículo 21. Porque todas as coisas que nós fazemos traz sempre uma consequência, ok? Isto é fundamental. Todas as atitudes e comportamentos que tu tens vai trazer uma consequência. Então, se nós voltarmos a ler o versículo 21, diz: repito o que já disse, os que fazem estas coisas não receberão o reino de Deus. Então, a consequência para tu te manteres debaixo das obras da carne é mesmo: não receberás o reino de Deus. Depois falamos no fruto do Espírito. Então, o que é tu viveres debaixo da influência do Espírito Santo e permitir que na tua luta tu dês mais lugar ao Espírito Santo do que à tua carne. Gálatas 5, 22, 23, que nós já lemos há pouco tempo várias vezes estes versículos, mas vamos voltar a ler, diz: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Então, esta natureza só recebemos pela existência do Espírito Santo nas nossas vidas, não é? E se nós lêssemos um bocadinho atrás, em Gálatas 2:20, na parte A deste versículo, nós víamos que assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Isto, ou seja, o facto de Cristo, nós aceitarmos Cristo e o Espírito Santo vir habitar em mim, então já não sou eu que dou lugar à minha carne, não é? Mas é o Espírito Santo então agora que habita em mim. Porquê? Porque Cristo é o nosso exemplo máximo, então eu quero ser como Cristo, mas eu não o consigo fazer pela minha força. Vai ser o Espírito Santo que me vai relembrar, que me vai ensinar, que me vai encaminhar de forma a sermos como Jesus. Mas para isso nós temos que efetivamente dar mais lugar a Ele. E se tu deres lugar ao Espírito Santo, ele também vai te influenciar, não é? E vais ter atitudes também em algumas áreas da tua vida, como atitudes de relacionamento com Deus, a atitude com o próximo e a atitude contigo, o indivíduo, com o ser humano. E também traz uma consequência, e nós lemos também já que estas coisas e contra essas coisas não existe lei. A lei porquê? Porque a lei era o julgamento, não é? Era a condenação efetiva. Nós hoje em dia temos julgamento, mas já não temos condenação por causa de Jesus, porque quando Deus olha para ti, não te vê a ti e às tuas falhas, às obras da tua carne, mas vê sim Jesus e o que Ele fez e como nós somos justificados por causa do que Ele fez. Então, a lista das obras da carne que nós lemos são comportamentos teus e esses comportamentos são públicos, toda a gente consegue identificar em ti. Mas a lista do fruto do Espírito, não é? A lista do Espírito são características e caráteres. E o facto de serem características e caráteres que passam a ser tuas por causa do Espírito Santo, então mudam o teu comportamento público e a tua forma de agir vai ser diferente. E aqui vamos para o meu último ponto, que é a manifestação do fruto. Porquê? Porque se tu muda o teu caráter, se muda o teu comportamento, agora a tua atitude é diferente por causa do Espírito Santo, então as tuas obras vão ser diferentes por causa dele também. E as tuas obras são manifestadas segundo o que prevalece em ti. E nós desejamos que seja o Espírito Santo, não é? E então, em Lucas 6:43, é Jesus a falar e ele diz: a árvore boa não dá frutos ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutos bons. Portanto, é só tu pensares mesmo nisto. Se eu for uma árvore que deixo que as obras da carne, que a minha natureza pecaminosa tome lugar, então o meu fruto nunca será bom. Mas se eu for uma árvore em que dou lugar a que o Espírito Santo de Deus
prevaleça e que seja Ele a tomar o controle da minha vida, então o que eu vou dar, o meu fruto que vou dar, vai ser segundo o fruto do Espírito Santo, que nós já vimos que é o amor, é a paciência, é a humildade, o domínio próprio, é a paz, é a alegria e por aí fora. Então, se a árvore for boa, então o fruto também o é, certo? Tal como Jesus é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos, à medida que estamos ligados com Ele, então o nosso fruto começa a ser mais parecido com o dele, com o fruto dele, e com isso com o fruto do Espírito Santo. Então, para concluir, eu quero que tu percebas que nós vivemos em constante impermanência e luta entre a carne e o espírito. Mas à medida que tu vais dando lugar e fortaleces o Espírito Santo, não é? O fruto e as obras que tu praticas são influenciadas pelo Espírito e não pela carne. Isto é tal e qual como tu teres dois lutadores, em que tu vais ensinando, tu vais exercitando, tu vais estimulando, tu vais motivando, e ele vai ganhando força, vai ganhando armas necessárias para combater o outro lutador. Mas se este lutador tu não cuidares, se tu efetivamente te esqueceres dele, não quiseres saber dele, e mesmo que às vezes tu até olhes para ele, mas tu voltas logo a cara para o outro lutador, o que é que ele vai acontecer? Ele vai ficando cada vez mais fraco, mais com armas insuficientes para lutar contra o outro. Então, qual é o lutador que tu realmente tens dado lugar? Qual é aquele que tu tens dado o teu coração, a tua atenção, a tua motivação? Porque é esse que vai ganhar em ti. E eu espero que seja o Espírito Santo. Olha, estamos com imensas saudades. Pensa bem em relação a este tema, porque é uma constante luta que nós estamos a ter. Mas nós te amamos e estamos aqui para te ajudar, tá? Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Alimenta bem o teu lutador.